Olá a todos, meu nome é Vivian Kelly, sou estudante de licenciatura em Educação Física no Centro Universitário Uniateneu. Esse vídeo é uma atividade da disciplina de estágio supervisionado 2, Ensino Fundamental, Séries Finais e Ensino Médio. Irei mostrar como fiz um plano de aula para o ensino fundamental. Esse plano ele seguiu a Base Nacional Comum Curricular, todas as suas diretrizes e critérios. O plano é para o componente curricular Educação Física, Danças Urbanas, Hip Hop. O ano, a etapa é o 6º ano e essa aula está planejada para acontecer no 3º bimestre. A aula acontecerá na quadra esportiva e terá uma duração total de 50 minutos. A habilidade trabalhada nessa aula será a EF67, EF11. Para quem não conhece, esse código da BNCC significa Ensino Fundamental 6º e 7º ano, Educação Física, habilidade número 11. Nessa habilidade diz experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, ritmo, espaço e gestos. A competência específica da área da Educação Física será de número 10, que é experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. A competência geral trabalhada será de número 3, que é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. O objetivo da aula, específico da aula, será vivenciar movimentos básicos do hip hop a partir do repertório de movimentos prévios das crianças, afastando preconceitos. Nesse momento, irei explicar como acontecerá a avaliação da aula. As evidências de aprendizados do aluno serão coletadas por meio de visualização no decorrer das atividades, de acordo com o interesse que o aluno demonstrar em realizar as atividades. Se necessário, o professor deverá dar um auxílio ao aluno durante a realização da atividade. As evidências que os alunos aprenderam serão demonstração de interesse e através da roda de conversas, realizada na parte da aula Volta Calma. É nesse momento, na Volta Calma, nessa conversa, que o professor irá perceber a construção de conhecimento do aluno. A atividade de abertura terá uma duração de 10 minutos. Nessa atividade, o professor conversará com os alunos sobre o hip hop para saber qual o conhecimento sobre a dança que os alunos possuem, para assim o professor fazer um repertório de conhecimento coletivo da turma. A sequência de atividade estratégica e metodológica será dividida em 3 atividades: a atividade de aquecimento, a parte principal da aula e a volta calma. Essa parte da aula terá uma duração de 40 minutos e o material utilizado será uma caixa de som. No aquecimento, o professor fará um breve alongamento e exercícios de mobilidade articular para preparar os alunos fisicamente e mentalmente para as atividades. A parte principal será dividida em 2 atividades, onde a atividade 1, o professor colocará uma música com a batida de hip hop sem letra e permitirá aos alunos que eles dancem de maneira livre. Os alunos podem usar os passos mostrados por meio de vídeos na aula anterior e as músicas serão de ritmos e velocidades diferentes, a fim que os alunos movimentem-se ao ritmo da música. No segundo tópico aqui da atividade 1, eu falo da aula anterior. A aula anterior por quê? Porque essa aula está programada para acontecer depois da aula teórica. Então, essa aula anterior seria uma aula teórica, onde será falado sobre os conceitos do hip hop, sua história e suas filosofias.
A atividade 2, depois dos alunos dançarem livremente, o professor dividirá os alunos em grupos com 5 integrantes. Esses montarão coreografia para uma música já pré-determinada. Será a mesma música para todos os alunos. E ao final do período em que os alunos montarão essa coreografia, no final da aula, eles realizarão a apresentação. Na volta calma, após as apresentações, o professor deve conversar com os alunos sobre preconceitos, perguntar os motivos que podem levar à não participação de uma aula de dança, além dos valores adquiridos naquela aula. Também perguntar aos alunos preconceitos sobre o hip hop, se eles identificam algo do tipo. O fechamento da aula será nesse momento que o professor linkará a aula teórica, a aula prática com o cotidiano dos alunos. E como essa dança ela pode ser usada no dia a dia. É nesse momento que o professor ele pegará os conhecimentos teóricos que eles adquiriram na aula passada, os conhecimentos práticos que eles adquiriram nessa aula e linkará com o cotidiano dos alunos, mostrando como os alunos podem usar os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia. Aqui está a estruturação do plano de aula, como o meu plano está estruturado. Aqui vocês podem ver o componente, o ano e a etapa, o espaço, duração. Aqui, habilidades, as competências específicas, as competências gerais, o objetivo da aula, a parte da avaliação. Nessa tabela de baixo está a estruturação das atividades. Atividade de abertura, a duração dessa atividade, o material usado durante toda a aula, a sequência de atividade de aquecimento, a parte principal da aula, a atividade 1 e a atividade 2, a volta calma e o fechamento da aula. Na parte aqui direita do plano, vocês poderão observar a observação. Nesse momento, o professor ele vai colocar alguma observação que terá que ser observada durante a aula. Aqui diz, o professor deve ficar atento à participação de todos e nos aspectos atitudinais, incentivar os alunos a participar e comemorar os avanços dos alunos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo.